Olá pessoal, Daniel Alves aqui, professor de filosofia de vocês. Hoje a gente vai dar uma breve revisitada aqui em alguns assuntos que a gente tem visto durante esses períodos, tá? Que fica aí de revisão para vocês se prepararem para as atividades futuras, tá? Então, a gente vai começar aqui falando sobre linguagem, tá? Tem um livro didático de vocês, bastante conteúdo sobre isso, então deem uma olhada, deem uma lida, né? A gente já leu em sala de aula, eu sei, mas deem uma revisitada. A linguagem, no olhar da filosofia, ela unicamente existe para aproximar as pessoas, tá? A aproximação, a comunicação, tá? Ela vai existir para isso. Então, quando a linguagem, ela traz isso, então ela funciona. Então, para a filosofia, muitas vezes questões gramaticais, questões de comunicação adversas, elas vão estar cumprindo um papel, tá certo? Que seria dessa comunicação. Se a comunicação acontece, então houve sucesso, tá certo? Então, existe uma grande elitização da língua que muitas vezes acaba separando as pessoas, e a filosofia ela se preocupa com isso, porque ela quer que a informação chegue a todas as pessoas, que o pensamento chegue a todas, para que elas consigam absorver aquilo e trazer e levantar uma criticidade, tá? Conseguir analisar as coisas da maneira que são necessárias, tá certo? A gente pode, através disso, imaginar as classes sociais, por exemplo, né? As classes sociais, elas se comunicam entre si? Se a gente pegar um mendigo que está na rua agora e levar ele para conversar com, sei lá, um advogado, certo? De carreira, vai haver uma comunicação ali que ambos vão se entender? Se sim, então a comunicação, a linguagem, ela está acontecendo com sucesso. Então a filosofia ela quer trazer isso, ela se preocupa com isso, tá certo? Que não haja uma elitização, que a comunicação aconteça e que a informação ela caminhe, né? Entre todas as áreas da população, tá certo? A gente seguiu falando sobre direitos e deveres, tá certo? Relacionado, claro, à cidadania. Então a gente tem ali a cidadania sendo como um padrão, tá certo? De coisas que uma pessoa inserida em uma sociedade, ela tem que fazer, ela tem que seguir, tá certo? Para que ela esteja enquadrada como um cidadão, tá? Então, a cidadania, ela vai ser esse padrão que vai lhe enquadrar daquela maneira e que vai lhe garantir também alguns direitos que são seus, que ninguém vai poder tirar, tá? No caso aqui do Brasil, a gente vai ter o quê? Segurança, tá? A gente, ao menos teoricamente, né? Na lei, a segurança, a saúde, a educação garantida, desde que a gente esteja também cumprindo com nossos deveres. Assim, a gente tem a formação de um cidadão, né? Eu como cidadão, você como cidadão, e em grupos a gente compõe o quê? Uma sociedade, tá? Então, para a sociedade funcionar, cada pessoa tem que exercer o seu papel de cidadão, tá certo? Isso acontecendo, a gente vai ter a sociedade andando, caminhando, tá? Avançando. Seguindo, a gente vem falar sobre direitos humanos. Então, vamos lá. Partindo do princípio de que as pessoas fazem isso daqui, mas em alguns lugares do mundo, em alguma época, os direitos delas não estavam sendo levados a sério, tá certo? A gente teve no século XX guerras, a gente teve genocídios, tá? Que algumas classes de pessoas acabaram sofrendo bastante com isso, tá? Então, onde estão os direitos dessas pessoas? O que aconteceu? Independente delas estarem exercendo o papel de cidadão ou não, desumanizar uma pessoa é sempre errado, tá certo? Então, olhando por tendo esse olhar, você vai imaginar o quê? Que se uma pessoa, ela segue, tá? Esses deveres, logo ela vai ser tratada como cidadão e ela vai ter essa segurança, né? Ela vai ter a saúde garantida, né? Ela vai ter a educação disponível ali para ela. E se esses direitos não vierem, tá? E se vier alguém e disser, não, tal pessoa ali, por motivo X, ela não vai ter direito à segurança, ou a isso ou aquilo. Então, quem é que olha por quem está em cima, assim, quem é que julga quem dita as regras, né? Então, é através disso, e claro, a gente teve que ter 2 guerras mundiais para acabar abrindo os olhos para isso. Então, é depois que acontece todas essas atrocidades, que acaba tirando muitos direitos de muitas pessoas, que é criado os direitos humanos, que a gente falou bastante, tá? Então, a gente tem ali
a Segunda Guerra Mundial, encerrando ali em 45, e pouco tempo depois a gente vai ter aí os direitos humanos sendo criados, tá? Que vai ser basicamente um grupo de leis, tá certo? Que vão garantir que, independente de qualquer coisa, todo mundo é ser humano, independente da cidadania, independente do país, independente de qualquer coisa, independente dela estar exercendo o direito, o dever dela de cidadão, ela ainda, antes de cidadão, ela é humana. Então, esses direitos humanos, eles vão olhar, tá, se esses direitos básicos do ser humano estão sendo cumpridos por quem deve, tá certo? E garantir assim, né, ao menos teoricamente, a ideia é que garanta uma melhor vida, tá? Uma vida melhor para todas as sociedades. Então, esses conteúdos estão lá no Google Class, a gente já revisou algumas vezes eles, deem uma olhada, tá? Já tem vídeo aula lá de cada um deles separado, focando apenas neles. E deem essa olhada lá para se prepararem para as atividades futuras, beleza? Então eu fico por aqui.